Muito bem, pessoal, feliz terça-feira para vocês. Eu estou tendo uma terça-feira feliz. Acordei e tomei uma dose de Baron Coleman hoje de manhã. Assim como o podcast dele me deixou super animada porque ele se exaltou, ele teve um pequeno surto de Baron. E isso acrescentou outro detalhe à nossa investigação de ontem sobre os aviões. Um detalhe que eu, de alguma forma, tinha deixado passar antes. Isso é bastante explosivo. Vou dizer uma coisa. Não fujo de nenhum estereótipo como mulher. Eu não sou dotada de habilidades tecnológicas. Então, eu não sabia que era possível arrastar a cobertura do Flight Radar ADS-B até o minuto exato para ver onde aquele avião estava, qual era a altitude daquele avião em qualquer momento. Então, depois eu explico para as outras mulheres que são como eu. Mas antes, meus amigos, estamos trabalhando em uma dica específica há algum tempo. Recebemos essa dica há um tempo sobre o paradeiro da Erika no dia 10 de setembro. E finalmente conseguimos confirmar isso de uma forma bastante explosiva. Onde estava a Erika no dia 10 de setembro? Bem, eu vou te contar. Aparentemente, ela estava em um prédio sem identificação. Bem-vindos de volta ao Candace. Certo, pessoal? Acordem, fiquem atentos. Estamos nos portões, estamos nos portões, todos nós. Já se passaram, o quê? Pouco mais de 6 meses e nós não paramos o ataque. Nós mantivemos a energia. Alguém na seção de comentários descreveu a investigação aberta Charlie Kirk como um trabalho em grupo. E eu adoro isso, certo? Isso é muito verdade. Todos nós somos parceiros nesse trabalho em grupo para descobrir o que realmente aconteceu no dia 10 de setembro. Quem estava por trás do assassinato de Charlie Kirk? Bem, Baron Coleman certamente é uma dessas pessoas. Ele faz parte do nosso grupo. O programa dele é meio que descrito por algumas pessoas como a festa depois do meu programa. Nós meio que construímos em cima do trabalho e da investigação um do outro. E eu realmente adoro isso. Ontem à noite, ele destacou o quanto todos nós estamos cansados e exaustos desse jogo óbvio deles. Ignorando as grandes inconsistências na história de Tyler Robinson que apontamos, ou nos álibis do Turning Point USA que também destacamos. E quando eles respondem, escolhem responder apenas aos detalhes menores que conseguem refutar, que não tem nada a ver com nada do que dissemos neste programa ou no programa dele. Eles meio que esperam alguém cometer um erro em algum lugar do universo e então atacam. E o Baron faz um trabalho muito bom ao descrever o que isso realmente é. É, francamente, uma estratégia de baixo QI de tentar vencer um debate por uma tecnicalidade quando você está obviamente perdendo. É um argumento do tipo, te peguei. E nós pegamos isso e quero que você ouça porque acho que é realmente relevante. Isso te ajuda a se fortalecer ainda mais quando se trata da internet e do que estão jogando contra você. Nós tiramos isso da declaração de abertura dele. Aqui está Baron Coleman. Imagine, por exemplo, um debate simples sobre economia. O lado perdedor pode se fixar em um dado desatualizado. Eles batem nessa tecla como prova de incompetência. E então proclamam que todo o caso desmorona. Eles declaram vitória e nunca abordam o panorama geral. A estrutura maior do argumento. Eles não abordam coisas como o consenso de especialistas ou até mesmo suas próprias contradições. E os espectadores, se estiverem desatentos ou talvez profundamente ou emocionalmente investidos em ver o lado perdedor vencer, conseguem sair pensando que o lado deles ganhou, mesmo que o outro lado claramente estivesse em vantagem. Isso é má fé. Isso é um debate de má fé. Se não for desonestidade intelectual pura e simples, isso se sobrepõe a várias falácias lógicas. Obrigado, Joe. Seu livro teve um papel importante em ajudar a montar isso. Isso se sobrepõe a várias falácias lógicas, me desculpe, mas não se encaixa perfeitamente em nenhuma delas. Isso se assemelha à tergiversação, quando um lado foca em alguma objeção trivial para desviar do ponto principal, ou até mesmo a seleção tendenciosa, quando você destaca um detalhe favorável e ignora o resto. Mas o diferencial aqui é a declaração prematura de vitória, e trata esse incidente isolado como um checkmate. E existe essa tática de debate bem amadora. Ela é usada em excesso e, sinceramente, é bem de iniciante. É conhecida como Gish Gallop. Não sei se você já ouviu falar disso. É quando você sobrecarrega o outro lado com tantos detalhes e argumentos que acaba simplesmente o deixando sem reação. É parecido com isso, mas diferente porque a vitória do peguei você é cirúrgica.
Não é uma, não é uma abordagem escancarada. É um ataque muito cirúrgico. Um golpe preciso e depois você recua. Quer dizer, claro, ele está falando de pessoas que são covardes intelectualmente. E, para deixar claro, foi exatamente isso que me irritou quando todos os farsantes decidiram atacar o áudio que foi divulgado. Não por mim, não por Baron Coleman, mas alguém divulgou, alegando que foi a Erika Kirk. E foi a Erika Kirk? Não. A pessoa que divulgou aquilo estava errada? Sim, extremamente errada. Mas então tentaram extrapolar esse erro para dizer que, no panorama geral, todos os outros aspectos curiosos do caso que apresentamos, ok, agora podem ser ignorados com segurança. Todo o resto pode ser sumariamente desacreditado porque alguém que não tem relação com a investigação cometeu um erro. É simplesmente tão barato e tão performático. E sim, isso só é feito porque eles estão perdendo. E eu adorei a energia vinda do Baron Coleman. Ontem à noite eu assisti hoje de manhã e acho que isso resume perfeitamente a emoção de como todos nós nos sentimos agora. Então, manda ver, Baron. E eu estou cansado e farto da constante obfuscação e mentiras. E quando levantamos questões reais como essa, eles ignoram. Mas quando alguém diz, você acha que a Erika estava comprando um macacão na Alloy? Meu Deus! Ela não estava comprando um macacão na Alloy. Eu é que estava comprando o macacão. É nessa hora que você escolhe entrar e responder. É nessa hora que você escolhe entrar e responder às acusações. Você está falando sério? Então você só aparece quando alguém acha que ele estava comprando um cropped. Mas eu faço 3 programas te acusando de ter saído de Santa Bárbara antes do Charlie ser baleado ou espancado, ou seja lá o que aconteceu com ele. E você fica completamente em silêncio. Na minha opinião. Ele está totalmente certo. Então vamos voltar ao assunto principal. Esqueça a blusa curta, tá bom? Eu não cobri a blusa curta. Aaron não cobriu a blusa curta. No entanto, estamos especulando com base em muitas evidências que se acumulam que talvez Andrew não estivesse no avião em que afirma estar. Falaremos mais sobre isso depois. Claro, a questão mais importante é que isso significa que Erika pegou um voo anterior para Utah. Qual voo? Não sei. Não podemos ter certeza absoluta, mas agora tem uma informação bombástica. Agora, eu tenho que esperar que, dado o meu histórico de fornecer comprovante após comprovante, mensagem de texto após mensagem de texto, registro de chamadas após registro de chamadas, e você vai me permitir usar essa desculpa, acho que talvez eu tenha um crédito aqui quando digo que simplesmente não posso revelar como obtive essas informações. Em outras palavras, o que estou dizendo é que não há como proteger a fonte. Mas a informação é bombástica. Já expliquei várias vezes para você que uma das coisas que mais me intriga é que ninguém viu a Erika. No dia do assassinato do Charlie, ninguém apareceu pelo menos para dizer que viu a Erika no dia do assassinato. Nos lugares bem públicos onde ela afirma ter estado. Primeiro ponto, ponto A, ela diz que desmaiou em um estacionamento depois que sua mãe a ajudou a receber tratamento. Então ela desmaiou em um estacionamento. Curiosamente, não há testemunhas. É algo muito importante. Naquele dia, todos estavam procurando por Erika Kirk. Todo mundo, o mundo inteiro, estava assistindo a este assassinato. De repente, vi as imagens. Meu Deus, ele deixou esposa e 2 filhos. Todos viram como era a Erika Kirk. Isso não acontece sempre. Mesmo sem saber na hora, você pensaria, meu Deus, agora eu lembro. Eu vi uma loira desmaiar em um estacionamento. Deve ter sido a Erika. Agora que ela está contando a história, parece mesmo a Erika. Eu vi as enfermeiras saírem e a acompanharem. E depois, de alguma forma, ela dirigiu seu carro até o apartamento depois de ter desmaiado. Isso é seguro? Uma ambulância foi chamada. De novo, sem testemunhas, nós não sabemos. E a Erika não gosta de falar sobre isso. Não há detalhes sobre isso. Então sabemos que, em algum momento, ela teve que correr para o aeroporto com um séquito que incluía um padre, certo? Um padre. Senhoras e senhores, não é todo dia que você vê a viúva de Charlie Kirk acompanhada por um homem de batina em um terminal de aeroporto. Podemos reconhecer isso? Isso simplesmente não acontece todo dia. Seria algo incomum que chamaria sua atenção. E eu sei, sim, claro, eles voaram em um avião particular, mas eu te garanto, teria havido mais do que apenas algumas testemunhas.
Os terminais privados são, na verdade, bastante movimentados em cidades como Scottsdale. É um grande centro. Você vai ver muita movimentação nos terminais FBO, onde as pessoas voam em aviões particulares. Nenhuma testemunha passando por lá. Ninguém viu isso. Ok, então comecei a ter a sensação de que ela realmente estava sendo mantida em algum lugar ainda mais privado do que um terminal privado, mais privado do que privado. Então eu acabei encontrando algumas informações. Eu disse pra você, sinto que se isso foi uma operação, foi mesmo. Muita coisa aconteceu com aviões e terminais aos quais o público não tinha acesso, certo? Eu estava levantando essa hipótese ontem. Bem, posso te dizer hoje, e olha, vou dizer supostamente, digo supostamente aqui, mas que eu acabei encontrando uma informação de que a Erika estava no escritório da Hopkinson Aircrafts quando recebeu a notícia de que Charlie estava morto. Vou te contar mais sobre a Hopkinson Aircrafts. Agora, você vai se lembrar. Erika me disse isso na minha cara. Além disso, Elizabeth McCoy escreveu um longo post confirmando que Erika recebeu a notícia pouco antes de viajarem para Provo. Então Erika conversou com o médico por telefone. Existem diferentes versões aqui, dependendo se foi tomada a decisão de deixar Charlie ir ou se ele lhe disse que Charlie havia falecido. Mas a questão é que, antes de embarcar no avião e partir de Scottsdale, ela já sabia que Charlie estava morto. Ok. Isso aconteceu na presença de funcionários da Hopkinson Aircrafts. Então eu fiquei pensando, o que é isso? O que é a Hopkinson Aircrafts? Bem, é uma corretora de aeronaves de luxo, como aquelas onde você vai para comprar aviões. Eles são corretores de aviões. Eles têm filiais no Canadá e em Scottsdale. Ok. Então, fui ao Google e tentei encontrar o endereço deles em Scottsdale. E lá estava o endereço. Repito, tudo isso é público. O endereço era 14.600 North Aircraft Drive. Então, começou a fazer sentido. É um FBO, como você pode ver, um terminal privado. E eu olhei e pensei, uau, tem muita coisa dentro da Atlantic Aviation. Já voei muitas vezes a partir desse terminal. Não me lembro de ter a Hopkinson Aircrafts vendendo aviões junto com a Atlantic Aviation e também essa Ross Aviation. Tipo, o que está acontecendo nesse mapa? Sim, tudo bem. Mas sim, como eu disse, é o mesmo endereço da Atlantic Aviation. É um terminal privado comum e movimentado. Então pensei, ok, o que deve ter acontecido é que Erika deve ter saído do terminal Atlantic. E então, por acaso, eles dividiam o prédio com Hopkinson. E talvez as pessoas que trabalhavam para Hopkinson a tenham ouvido receber a notícia. Tenho certeza! Ela gritou. Talvez ela tenha desabado de novo, estava chorando, mas algo me dizia que esse não era um detalhe para ignorar. Algo simplesmente parecia estranho. Então decidi dar uma olhada no site deles, e eu só pensei comigo mesmo, de modo geral, já estamos em 2026. Por que você perderia tempo tendo um prédio de escritórios nesse local absurdamente caro? Eles não fabricam suas próprias aeronaves. É só uma corretora. Você poderia fazer isso por telefone, certo? Tipo, por quê? Por que você gastaria esse dinheiro para estar lá dentro, dividindo o espaço com a Atlantic Aviation? Isso simplesmente me pareceu estranho. Então depois fui até a equipe, eu disse, vamos dar uma olhada nisso. E da mesma forma, eles acharam que parecia estranho no mapa, simplesmente parecia esquisito. E em certos momentos, quando eu tentava encontrar a Hopkinson Aircraft, quase parecia que havia um prédio atrás do Atlantic FBO, mas que era separado do Atlantic FBO. Então, finalmente, tive uma ideia genial. Eu disse, sabe, por que eu não mando alguém anonimamente? Entrar em contato com a Hopkinson, entrar em contato com a Atlantic e ver qual é a situação, certo? Existe mesmo um escritório dentro da Atlantic? E, surpreendentemente, conseguimos determinar que a Hopkinson está de fato em um prédio separado da Atlantic, mas a Atlantic recebe toda a correspondência deles. E o motivo pelo qual a Atlantic faz isso é porque a Hopkinson, na verdade, não tem seu próprio endereço. É um prédio independente e separado. Separado do terminal Atlantic FBO, de onde você voaria se fosse de avião particular. E esta é uma corretora... Certo, isso é corretagem de aeronaves. Eles vendem aviões e eles não têm endereço. O endereço deles, eles usam o endereço da Atlantic. A Atlantic recebe todos os pacotes deles, toda a correspondência deles, mas a localização deles é separada e fica ao lado, e é meio escondido. Por isso eu estava tendo dificuldade para encontrar. Vou mostrar isso para você. Este é o prédio em que supostamente a Erika estava quando soube pelo médico.
que Charlie não ia conseguir. Vou te mostrar isso. Então você tem o Atlântico ali à direita. Agora estamos nos voltando para o nosso interior. Sim, apontando para isso com o mouse. Agora estamos nos voltando para o nosso interior. Este prédio um tanto discreto aqui. Ok. Agora. Por que Erika estaria naquele prédio? Alegadamente. Por que Erika estaria nisso? Prédio. Explique-me isso detalhadamente. Você não sabe que seu marido está prestes a ser baleado, embora ela tenha dito, quando ele foi baleado, "Eu sabia, porra!" Essa foi a frase que saiu da boca dela. Mas, sabe, de certa forma, talvez ela quisesse dizer algo como, nossa, ele estava com tanto medo. Tipo, eu sabia de alguma coisa. Naquele dia, tive um mau pressentimento. Eu sabia, certo. Como chegamos lá? O que é Hopkinson? Como chegamos à aeronave Hopkinson? Alguém teve alguma ideia? Vamos ver se conseguimos comprar um avião. Por que estamos indo para lá? Por que estamos fazendo um ponto de encontro ali neste prédio obscuro da Hopkinson Aircraft? O que ninguém sabe, certo? Como ela chegou lá? O que é a Hopkinson Aircraft? Por que me pareceu suspeito imediatamente? Para mim, parecia uma fachada da CIA, para ser honesto. Essa é uma opinião. Parecia para mim que aquilo não era um negócio de verdade, mas precisava parecer um negócio real por algum motivo. E eu posso mostrar o site deles aqui, tudo bem? Venda de aeronaves de luxo. Venda de aeronaves de primeira linha há mais de 60 anos, 3 gerações de expertise elevada. A Hopkinson Luxury Aircraft, podemos começar. Acho que em algum lugar, se você clicar por aí, Skylar, podemos encontrar a família, a equipe, a diferença Hopkinson. Agora, qual é a diferença? E, na verdade, vocês fazem vendas de jatos. Por que vocês estão neste prédio? Por que vocês estão neste prédio sem identificação? Vocês não precisam? Ninguém precisa ir até vocês para ver quais jatos estão disponíveis, porque os jatos, claro, ficam onde quer que estejam, onde os donos moram. Então não é como se você estivesse comprando um carro usado e fosse sair e encontrar uma frota de jatos usados em algum lugar. É como um ferro velho no aeroporto de Scottsdale. O que a Erika está fazendo naquele prédio? Eu gostaria de saber. Eu gostaria de saber mais sobre a família Hopkinson em geral. Na verdade, talvez você saiba de algo. Talvez você conheça essa família. Bem, é isso que eles fazem. Eles realmente são a diferença nas vendas de aeronaves de luxo. É um dado que eu acho que realmente importa, porque há algo nisso que me parece secreto. Tudo isso. Parece que a Erika estava sendo protegida naquele dia. O que nos leva, aliás, à questão de Andrew Colvett, certo? Nós estávamos supondo que Andrew Colvett realmente voou no avião do Charlie. De novo, por que todos eles iriam para Scottsdale? Seria uma pergunta em segundo plano. Por que Andrew precisaria estar no avião do Charlie? Por que não simplesmente voar de Santa Bárbara? Talvez, e de novo, estamos especulando aqui porque havia um local pré-aprovado onde ninguém os veria. Porque você não pode simplesmente entrar lá, certo? Ninguém sabe que existe, que as pessoas sabiam onde se encontrar. Eles podem entrar e sair sem serem vistos por ninguém. Voltando a Andrew Colbert, como eu disse, estamos partindo do princípio de que ele primeiro voou de Santa Bárbara para Scottsdale. E depois, ele voou de Scottsdale para Provo, Utah. 2 voos naquele dia. E acreditamos que nenhum desses voos seja o alegado. Muito mais tarde, às 15h19. Voo em horário padrão das montanhas que Erika me disse que ele estava a bordo. Ok, vou te explicar por quê. Eu, assim como Baron Coleman, estou ainda mais convencido de que estamos certos de que ele não estava naquele avião. Porque vou te contar algumas especificações desse avião que, na verdade, são muito importantes. Agora, novamente, devo dizer, Andrew nunca disse que estava a bordo desse jato. O próprio Andrew nunca disse que pegou o voo 319 de Santa Bárbara, de número de cauda November 8724 Alpha. A Erika fez essa afirmação diretamente para mim. O Andrew não fez. Agora, vou batizar esses aviões para facilitar. Este será o nosso Bárbara, de Santa Bárbara. É um Hawker Beechcraft. Em algum lugar temos uma foto de um Hawker Beechcraft. Esse simplesmente não é um avião que qualquer pessoa de negócios descreveria como um jato enorme, certo? Seus joelhos vão ficar encostando nesse avião. O Andrew descreveu um avião para mim como sendo um avião enorme. Várias vezes ele também, acho, disse isso publicamente no programa. Ele tinha esse avião enorme só para ele, certo?
Aqui de novo, essa é a foto dele. Na hora, eu pensei, esse não é o avião que estamos procurando. Na verdade, isso faz ele parecer maior no ar. Esse não é o avião que estamos procurando. Ele não descreveu esse avião como sendo um avião enorme. Agora, já que esse jato em particular está realmente disponível para fretamento, e como eu acredito que isso foi uma operação militar, não acredito que os aviões que eles teriam usado estariam simplesmente disponíveis para fretamento. Isso me faz ainda mais, eu fico mais inclinado a acreditar num cenário em que esse avião foi, na verdade, o que levou a esposa dele depois para a prova. Porque aí você fretaria, esse avião não faz diferença, né? Então eu pensei, deixa eu ligar e tentar, não para fretar esse avião, mas para fazer algumas perguntas sobre ele, na verdade uma pergunta crucial. Então liguei esta manhã e perguntei, ei, esse jato tem Wi-Fi? Porque lembre-se, seja qual for o avião em que o Andrew está, ele não tem Wi-Fi, certo? Agora já confirmamos isso. Temos uma troca de mensagens com a Aubrey, que tinha que ser a chefe naquele dia. Ninguém pode fazer nada. A Aubrey está fazendo tudo. Ela tem que fazer tudo antes de ser demitida. O Justin entra nessa conversa de mensagens depois que a Aubrey faz uma pergunta muito importante sobre se ela deveria confirmar ou negar isso. O e-mail que foi enviado para toda a empresa dizendo que o Charlie Kirk está morto. E agora a mídia está toda mandando mensagem para ela. E ela fica tipo, ei, devo confirmar ou negar isso? E o Justin entra na conversa e diz que isso depende do Andrew, e o Andrew não responde. E então ele diz para a Aubrey que ela vai ter que esperar até o Andrew aterrissar. Ele diz isso às 4h18, a implicação aqui é óbvia. O Andrew está em um avião que não tem Wi-Fi. É por isso que ele não pode responder, certo? Bem, isso significa que podemos descartar a Bárbara. Podemos descartar a Bárbara porque a Bárbara tem Wi-Fi. De novo, eu liguei esta manhã. A empresa que faz o fretamento desse avião me disse, e eu cito, todos os nossos aviões têm Wi-Fi. Esse é o grande diferencial. Você coloca isso direto no site porque as pessoas querem aviões com Wi-Fi. Então, o Andrew não teria ficado incomunicável e incapaz de responder se ele fosse uma Bárbara entediada. E é interessante que, quando o Andrew volta a ficar online, ele não diz que estava em um avião nesse momento. Ele diz, minha internet voltou a funcionar. Diferente de, estou em um avião, ou acabei de receber sinal, acho que é assim que você diria, né? Acabei de receber sinal, minha internet voltou a funcionar agora. Certo? Então vamos agora examinar o ponto anterior daquela conversa e ver se conseguimos encontrar uma correspondência. O ponto da conversa é quando ele menciona explicitamente que está em um avião. E mais uma vez, estou cumprindo o horário de Utah integralmente pessoal. Tudo o que estou dizendo para vocês está no horário de Utah. Acho que é mais fácil pensar em termos do horário de Utah, quando Andrew menciona explicitamente que está em um avião às 15h26. Horário padrão das montanhas, certo? Ele diz especificamente, desculpa, estou no avião, isso acabou de carregar. E ele está se referindo a uma mensagem que foi enviada para ele e que ele ainda não tinha respondido. Isso foi às 13h30. Bem, agora podemos ajustar um pouco o período em que ele ficou sem comunicação. Em outras palavras, assim como o período escuro de Andrew, inicialmente dissemos 13h30. Na verdade, agora podemos dizer 13h47. Queremos ser o mais precisos possível 17 minutos depois, porque descobrimos que ele respondeu a Aubrey em um canal separado do Telegram. Antes de ficar incomunicável, ele respondeu a ela sobre a imprensa, sobre o programa da Laura Ingraham. Ele também ligou para ela. Depois ele some e fica incomunicável até as 15h26. Quando ele diz isso, parece que ele está prestes a pousar, certo? Parece que ele está prestes a pousar. Então aqui está o nosso calendário, levemente ajustado para considerar aqueles 17 minutos da última correspondência que temos do Andrew. E você pode ver, ainda parece que ele estaria no avião do Charlie, chamando sua atenção para o laranja ali. Esse é o avião do Charlie. E então, nesses blocos à esquerda, você pode ver que Andrew está indisponível. Marina diz para ela, mais ou menos nesse horário, que ele não está disponível. Ok, você precisa escrever essa declaração. E ele não está disponível quando essa declaração é divulgada. Então eu pensei, vamos ver se conseguimos encontrar um avião que pousou em Provo naquele dia e estava chegando para pousar às 15h26, bem quando ele diz, sim, você está com o meu avião. Desculpe, eu estava em um avião e minhas mensagens só começaram a carregar agora. Parece que você está pousando, certo? Em teoria, é isso que estamos procurando.
Estamos procurando um avião que não tinha Wi-Fi e que, de repente, começou a receber sinais porque sabemos disso. Quando o seu avião chega a uma altitude baixa o suficiente, de repente você começa a receber todas as suas mensagens de uma vez. E, pessoal, vocês não vão acreditar, mas o avião do Charlie corresponde exatamente a essa descrição. Às 15h26, o avião do Charlie estava se aproximando para pousar em Provo. E isso nos mostra. Você pode acessar o site ADSB Exchange e ver isso. Esse avião ficou abaixo de 7.500 e estava a apenas alguns minutos de pousar em Scottsdale, exatamente de onde eu me lembro que o Andrew estava voando. Avião grande é um G5 e conseguimos identificar o minuto exato. Dê uma olhada aqui. Você pode ver e vamos ampliar isso no lado esquerdo. É isto que este site lhe permite fazer. Estamos prevendo algo entre 9 e 10. Estamos analisando esse período que é o UTC ajustado, que no horário de verão é 6 minutos abaixo de zero. E podemos ver que esse avião desce abaixo de 7.500 pés. Ok. Então, se estivermos confiando nesta conversa de texto, parece que Andrew Colvett fez 2 voos naquele dia. E nenhum desses voos estava equipado com Wi-Fi. E é por isso que ele ficou incomunicável. E eu acredito, assim como o Baron Coleman acredita, que Andrew inicialmente pegou o avião de Santa Bárbara para Scottsdale, e esse é o avião da ERFI. E esse avião eu também posso confirmar, de certa forma. Mas pelo menos os fatos são que, quando aquele avião, o avião da ERFI, estava disponível para fretamento em 2020, ele não estava sendo anunciado como tendo o Wi-Fi instalado, certo? Porque você quer listar todos os recursos quando está fretando um avião. Aqui está o que temos para você. Aqui está o que conseguimos. Bem, olhe para este anúncio de Wi-Fi do suposto avião da ERFI que achamos que o Andrew pegou de Santa Bárbara para Scottsdale. Você pode ver ali do lado esquerdo. Eles dizem algo como, olha, você tem um lavabo privativo com cinto de segurança. Podemos soltar o cinto e você pode ir ao banheiro. Você tem tomadas de energia na cabine. A altura da cabine é de 1,70 com um amplo centro de refrescos. E então diz, telefone via satélite, telefone via satélite. Não está sendo anunciado o Wi-Fi. Então, isso é o melhor que conseguimos. Provavelmente, aquele primeiro avião também não tinha Wi-Fi. Segundo avião, claro, seria o avião do Charlie. Aquele avião tinha Wi-Fi? A resposta simples é, eu não sei. Eu não sei. Alguém pode saber? Alguém pode ter voado com o Charlie naquele avião. Se for o caso, por favor, nos envie um e-mail. Era um G5? Definitivamente tem capacidade para Wi-Fi, portanto, mas eu não sei nem acredito que Charlie teria usado isso. Porque caso você não saiba, é extremamente caro ter Wi-Fi no seu próprio avião. Caro no sentido de que eu literalmente conheço 2 bilionários que são donos dos próprios aviões. Que têm capacidade para Wi-Fi e eles não usam porque os custos são astronômicos e dizem que é um golpe, ok? É um verdadeiro roubo. Se você é dono do jato, e posso afirmar isso, eu duvido muito, muito, muito que Charlie Kirk teria usado o Wi-Fi no jato. Só para você entender, custa $300 mil só para instalar Wi-Fi em um jato. E depois você está olhando para algo em torno de $30 a $50 mil por mês para mantê-lo funcionando. Nós não sabemos, não podemos afirmar isso com certeza. O que podemos afirmar com certeza é que Andrew e Erica poderiam simplesmente responder não sobre o Top Cropped, mas Andrew poderia afirmar no programa que eu estava definitivamente no avião do Barber. Avião do Barber com Wi-Fi. Eu só não queria mandar mensagem. Eu só queria que a Aubrey fizesse todo o trabalho. Esse era o plano que eu tinha. Andrew poderia parar de se concentrar em Joe Kent e responder se ele havia viajado ou não com sua esposa no avião do barbeiro. E Erica poderia dar a minha opinião. Não sei por que não me lembrei da esposa dele. Que estranho. Não sei. Então eu sei que ela estava logo atrás e nós estávamos nos abraçando. Eu estava simplesmente perdida no molho, perdida no abraço. Que abraço maravilhoso. Eu não sabia. Mas agora eu me lembro. Parece fácil o suficiente, não é? Será que estamos pedindo demais ao querer algumas respostas aqui? Porque estamos apresentando muitas evidências. Temos mensagens de texto. Estamos dizendo que ela estava no prédio de aeronaves Hopkinson, naquele troço sem identificação. Será que eles poderiam parar, talvez? Em vez disso, ficam tentando nos convencer e ficam irritados falando o quanto ele ama o Shabbat Shalomim, ao invés de responder ao que estamos apresentando no programa. Eu vou dizer, e isso é interessante, né, e vou falar sobre isso depois do intervalo, que Andrew Colbert tem um possível álibi para aquele dia que poderia, se conseguirmos provar que é verdadeiro,
significar que ele estava realmente em Santa Bárbara no momento em que nosso avião Eater decolou de Santa Bárbara para Scottsdale. Vou contar para vocês sobre esse possível álibi e o motivo. Estou moderadamente desconfiado disso e vou explicar quando voltarmos de um breve intervalo. Vejam as notícias. O impacto logo aparece nos seus números. O saldo sobe e as taxas se acumulam. Os pagamentos mínimos são feitos para estender a dívida por anos. Conheça a PDS Debt. Se você tem dívidas de cartão, empréstimos ou contas médicas, temos opções para ajudar você a quitá-las. Eles entendem sua situação financeira e criam um plano sob medida especialmente para você. Não é exigida nenhuma pontuação mínima de crédito. Eles ajudam a economizar, quitar dívidas rápido e devolver o dinheiro ao seu bolso. A PDS Debt é A+ no Better Business Bureau. Ela ostenta milhares de avaliações 5 estrelas no Google e mantém uma classificação 5 estrelas no Trustpilot. Por quê? Porque a PDS já ajudou centenas de milhares de pessoas a saírem das dívidas. A cada mês que você espera, mais juros e taxas lhe custam. O melhor momento para começar provavelmente foi ontem. A segunda melhor opção é agora. Quando os números estiverem claros, você deve agir. Retome o controle em apenas 30 segundos. Obtenha sua avaliação personalizada gratuita e a melhor opção para você em pdsdebt.com. Corte Candice. Novamente, trata-se de pdsdebt.com com a barra Candice. Lembrem-se dos chips de massa. Na limpeza de primavera, não esqueçam que o principal é começar pela despensa. Muitos snacks levam 40 ingredientes, mas os da Masa têm só 3. Milho orgânico, sal marinho e sebo bovino de pasto. Sem químicos ou óleos vegetais, apenas comida real. Além de saudáveis, o sabor é incrível. Por isso, grandes mercados já os vendem no país todo. É qualidade de verdade. Comer chips de Masa não tem nada a ver com comer salgadinhos comuns. Com a Masa, você se sente satisfeito, leve e cheio de energia. Sem aquela sensação de cansaço, inchaço ou peso depois. E como esses chips são feitos com comida de verdade, eles saciam mais, então você não vai acabar comendo sem parar e ainda assim sentindo fome depois. Pessoalmente, meu sabor favorito da Masa é o cabaneiro, mas qualquer outro sabor também é ótimo. Então, se você está pronto para experimentar a Masa, acesse masachips.com/Candice e use o código Candice no checkout para ganhar 25% de desconto no seu primeiro pedido, ou simplesmente clique no link na descrição do vídeo. Ou escaneie o QR Code para aproveitar essa oferta deliciosa. Mais uma vez, é masachips.com/Candice com o código promocional Candice no checkout. Algo interessante que aprendi assistindo ao programa do Barron, não sei como deixei passar, é que Andrew tem apenas uma coisa que poderia servir de álibi. Em 10 de setembro, isso significaria que ele não estava no nosso voo da IRFI de Santa Bárbara para Scottsdale. Seria um álibi sólido se fosse verdade. Isso tornaria tudo, como eu disse, impossível. E esse é o fato de que Andrew apresentou a primeira hora do programa ao vivo de Charlie Kirk no dia 10 de setembro. Tudo bem. Aqui está um trecho dele explicando isso para um repórter do New York Times chamado Ross Douthat. Ele contou como aconteceu de substituir o Charlie. Agora, observe esse pequeno detalhe aqui. Ele vai basicamente admitir que Charlie não suportava Ben Shapiro e ficou irritado por ter que entrevistá-lo no dia anterior. Porque foi o Andrew quem o convidou, como venho dizendo desde o início. Mas é até revigorante ouvi-lo reconhecer isso sem dizer o nome do Ben. Ouça só. Então, no dia anterior, na verdade, eu tinha marcado uma entrevista para ele, da qual ele não ficou muito satisfeito que eu tivesse marcado. Mas havia um bom motivo para fazer isso. Mas ele ficou tipo, sabe de uma coisa? Estou cansado agora e quero focar na turnê amanhã. Então você vai apresentar o programa amanhã como convidado. Então eu apresentei o programa naquela manhã como convidado. Foi, sabe, sem grandes acontecimentos. E, na verdade, tínhamos uma gravação prévia para a segunda hora, então talvez esteja entrando demais nos detalhes. Mas ele estava me mandando mensagens no caminho e revisando pontos de discussão sobre poligamia porque ele ia para Utah. E por que a monogamia é importante? E, sabe, estávamos trocando ideias rapidamente. Esses são nossos pensamentos sobre por que a monogamia é uma tecnologia social avançada. E isso, sabe, O aplicativo matador de... de civilização ocidental. Exatamente. É direcionado ao sexo masculino. Energias direcionadas corretamente, construção social, todas essas coisas. Isso foi cerca de, eu acho, 33 minutos antes de ele ser morto. Isso.
33 minutos antes de morrer. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. São sempre 33 horas. São 33. Enfim, é interessante. Ele diz, não quero entrar muito nos detalhes. Eu gostaria de entrar nos detalhes. Eu gosto dos detalhes. Na verdade, eu só quero pegar um aparador de grama e passar por tudo, porque isso é interessante. Porque ele está dizendo, o Charlie mandou uma mensagem pra ele. E Skylar, eu sei que a gente passou por cima. Você ouviu? Ele estava discutindo monogamia nesse episódio? Vamos ter que revisar e conferir novamente. Talvez ele estivesse. Ele disse que o Charlie está mandando anotações pra ele por mensagem. Então vou checar isso melhor para o episódio de amanhã. Mas aqui está uma imagem parada. Assim você pode ver que, no episódio, ele realmente acabou apresentando para o Charlie. E eu não teria pensado duas vezes sobre isso. Eu teria dito, ok, ótimo, ele estava ao vivo nessa hora se não fosse pelo fato de que agora sabemos disso. Andrew Colvett está no ramo de fingir programas ao vivo para criar um álibi para si mesmo. Descobrimos isso quando eu revelei que Andrew visitou a Casa Branca no dia anterior ao lançamento dos arquivos de Epstein, mas fingiu que estava no Arizona, ao vivo no Charlie Kirk Show, entrevistando Kash Patel. Kash Patel ficou tipo, eu nunca faço programa ao vivo. Ele está participando ao vivo. E então, de repente, minhas fontes na Casa Branca disseram, ei, Andrew está aqui. É meio estranho ele estar tocando ao vivo no programa. Ele está aqui e, na verdade, está perto do escritório de Kash Patel. Então, Kash Patel está ajudando-o nesse cenário a fingir que está ao vivo. Tipo, ok. Então, não estou dizendo que isso prova que ele fingiu a transmissão ao vivo de 10 de setembro. O que estou dizendo é que gostaria de confirmar que ele não fez isso. Isso é justo. Isto é uma investigação. Eu gostaria de confirmar que ele fez isso. Foi um programa ao vivo. Outro ponto interessante. Neste episódio, ele entrevista o jornalista independente Nick Shirley. Devo dizer que isso é uma grande conquista para o Nick Shirley. Nick Shirley tem apenas 23 anos. E nesse momento, quando o Andrew está entrevistando ele, é antes do Nick ficar mega viral, certo? Nas semanas seguintes, ele fica realmente viral por descobrir fraudes em creches somalis. Você talvez tenha visto essa história circulando e as pessoas ficaram indignadas com toda essa fraude. Então, por que exatamente Andrew o convidou e o entrevistou? Bem, Andrew vai nos contar o motivo na introdução da entrevista deles. Estou muito animada com o próximo convidado. O nome dele é Nick Shirley. Ele é um jornalista independente. Você pode segui-lo no X como Nick Shirley. Essa é a SHIRLEY. Talvez possamos ajudá-lo a se livrar desse segundo e também no YouTube, no canal do Nick Shirley. Nick, eu vi suas filmagens e fiquei impressionado. Então, só rapidinho, antes de entrarmos nas filmagens, apresente-se para o público e fale um pouco sobre o que você faz. Sim, meu nome é Nick Shirley. Sou um jornalista independente no YouTube. E eu viajo por todo o mundo, não só pelos Estados Unidos, mas por todo o mundo, mostrando a realidade das coisas como elas realmente são, seja a crise migratória ou a crise do fentanil. Ou perguntando em quem eles vão votar, eu vou a todos os lugares ou até faço patrulhas com gangsters em Chicago também. Sim, com certeza. Pois bem, então, no momento em que eu vi tudo isso, eu logo pensei comigo mesmo. Isso é tipo, foi realmente uma das filmagens mais incríveis. Ok, então ele está impressionado com o que o Nick faz, tipo, ok, e o Nick definitivamente realizou algumas coisas incríveis. Um jovem de 23 anos. Ele também afirma que em 48 horas conseguiu, entre muitas outras conquistas, se infiltrar na gangue mais perigosa do Rio, no Brasil. Não estou brincando. Ele fez isso em apenas 48 horas. Vou deixar você ouvir o Nick explicando isso. Ouça só. Ao longo de 2 dias, consegui ter acesso a uma das maiores facções do Rio, o Comando Vermelho, e fazer amizade com alguns dos seus soldados, que são tão perigosos que nem podem sair da favela. Muitas coisas estranhas aconteceram até eu me ver no topo da maior favela do Brasil, em uma casa destruída, entrevistando membros de uma das maiores facções do Brasil. Eu só vou dizer, eu não acredito nisso nem um pouco. Me desculpe. É que isso é tão idiota. Eu nem vou te dizer por que eu acredito. É tipo, se você não sabe disso, é burrice. Que ele se infiltrou na gangue em 48 horas. Tipo, isso é muito idiota. Chega de estupidez. Não funciona assim, ok? Não é como se você fosse um garoto branco bonito com uma câmera chegando em gangues na rua e dizendo, ei, só queria ver o que estão fazendo. O que está acontecendo? Ok, chega. Isso é estúpido. É claro que isso é uma bobagem. Sinto muito, Nick. Eu sei que você é jovem. Espero que você saiba quem é o seu contato que te infiltrou na Antifa e em El Salvador.
Aos 23 anos, ele me parece simplesmente o Champagne Young. Tipo, o Champagne está sempre lá com os cartéis, nunca se machuca, sempre faz parte de um filme. Eu simplesmente não gosto de gente estúpida. Isso não aconteceu, ok? Isso não aconteceu por acaso. Ele não entrou numa favela e se encontrou com membros de gangues com uma câmera ligada. Eles disseram, venha ver o que estamos fazendo. Além disso, Nick Shirley é membro da Igreja Sud ou Igreja Mormon. Dizem que a Igreja Sud não usa mais esse termo. E por acaso ele também é de Utah. Então pensei, já que não me importo muito com o que Nick faz para viver ou quem são seus contatos no governo. Isso claramente lhe garantiu esse acesso, só quero confirmar se ele fez esse programa ao vivo ou não. Ok? Então, entrei em contato com ele antes deste episódio, porque é muito fácil conseguir que Nick confirme oficialmente que fez uma transmissão ao vivo entre as 9 horas e as 17 horas. E às 10 horas da manhã. Horário do Pacífico, dia 10 de setembro. Isso seria uma confirmação sólida que eu poderia obter por escrito de Nick Shirley. Estou nisso. Ele ainda não respondeu. Mandei mensagem hoje cedo, então ele deve demorar a ver no X. Acho que isso é algo que deveríamos ser capazes de confirmar facilmente, certo? Certo, parece bastante justo. Se você tiver alguma informação sobre isso, envie um e-mail para more@chipsecandiceowens.com. De qualquer forma, quero garantir que também mostre a vocês esta lista atualizada de todos os aviões sobre os quais temos falado, para que vocês possam tirar uma foto e examiná-los vocês mesmos. Sabe, eu gosto de listas, gosto de coisas organizadas. Então, esses são os aviões. E agora estou meio que dando nomes para eles. Temos aquele avião do IRFI. Foi isso que a Erika disse. Ela disse que era o CEO do IRFI. Pode ser a Erika Kirk e o Tyler Boyer. Vou dizer o seguinte. Eu realmente acredito que a Erika Kirk voou com o Tyler Boyer. E outra pessoa nos disse que o Tyler Boyer esteve lá mais cedo naquele dia e tinha feito uma reunião em Utah. Mas eu não consegui confirmar isso com um relato em primeira mão. Mas acho isso interessante e eu sei que a Erika Kirk e o Tyler estavam juntos. O segundo avião, na verdade, acho que ainda não dei um nome para ele. Esse é um avião muito interessante. Na verdade, deveríamos falar sobre esse avião November 40 Juliet Delta que chega em Utah. Novamente, tudo isso está ajustado para o horário da montanha. Ok, então estamos no horário de Utah. Ele decola 1 hora depois que o Charlie é baleado em Scottsdale e pousa em Provo. Então, isso realmente pode ser a Erika. E o motivo pelo qual eu gosto dessa opção também, para talvez a Erika nesse avião, é que ele pertence a uma pessoa chamada Jason Knupp. E parece que ele é o comandante-chefe da Força de Serviço Naval em Atlanta. Então, esse é um jato interessante aí. Esse pertence ao Jason Knapp. E sim, só queria deixar isso registrado. Nós não sabemos quem são os passageiros desse avião. Eu não consegui os nomes disso. Obviamente temos o avião do Charlie. Temos os supostos passageiros. Eu não acredito nisso. Acho muito mais provável que as mensagens revelem. Temos evidências suficientes para pelo menos sugerir que Andrew Covet voou naquele avião sozinho, na verdade. E então isso significaria que Erika pousou, aliás, quase exatamente, se ela está, volte lá para cima. Se ela está no avião da Marinha, que pousa às 2h29, este aqui pousa, seria uma espera de 1 hora, mas se ela está no primeiro avião, volte lá. Se ela está no IRFI, ou se, então ela teria pousado em Provo. Ah, não, aquele não pousa em Provo. Desça, desculpe. Vamos falar sobre aquele quarto avião. Esse é o nosso avião Santa Barbara. E esse vai pousar em Provo às 16h36, muito tarde. Andrew não ficou 3 horas correndo atrás de um jato. Eu não acredito nisso. É questão de bom senso. Eu corri. Bem, você não correu se ficou sentado em casa por 3 horas. Qualquer um consegue um avião para você mais rápido do que 3 horas, certo? Isto é a Califórnia, certo? Não é como se ele estivesse preso em uma ilha. E a gente tem que, onde vamos encontrar um avião? Esta é uma empresa extremamente engenhosa. Eles têm seus próprios jatos. Andrew não ficou esperando por 3 horas. E então a Erika ainda esperou mais 1 hora para ele pousar. Nada disso faz sentido à primeira vista. Estou dando minha opinião aqui com base em todas as evidências que já analisamos. É um cenário altamente improvável que ele estivesse em Bárbara. Acho que a esposa dele poderia estar em Bárbara. E então, quando ele me disse, claro, quero que você venha, tanto faz. Depois ela aparece mais tarde. Devo dizer, meu Deus, algo acabou de me ocorrer agora. E estou ainda mais convencido de que estou certo.
Lembre-se, eu te disse que, apesar de a Erika ter que esperar por aquele abraço na pista quando eles foram para o hospital, eles foram em direções diferentes, certo? Andrew foi pela frente e Erika entrou por alguma entrada privada nos fundos. Foi isso que eu entendi. Não ouvi dizer que Andrew estava com a esposa. A esposa do Andrew está desaparecida. Ela deve ter aparecido depois. A lembrança teria sido... Erika foi para os fundos e Andrew estava com a esposa. Não me lembro de ter ouvido isso, vou conferir isso novamente. Mas lembro de ouvir que Andrew simplesmente entrou por uma entrada separada, o que foi estranho. Por que esperar 1 hora para depois fazê-lo passar pela entrada principal? Tipo, ele era tão importante que você precisava dele ao seu lado, que você esperava por ele? Portanto, vocês dois vão entrar pelos fundos, ou você não esperou por ele e entrou pelos fundos porque você é a esposa dele e seu marido acabou de ser assassinado. E você quer chegar lá o mais cedo possível, assim que lhe for conveniente. Como nada. Nada do que eles estão dizendo faz sentido. Nada do que eles estão dizendo faz sentido. Seguindo em frente, os Israel Firsters ainda estão atacando ferozmente o Joe Kent. Eles estão no auge da loucura agora. E eu realmente quero mostrar pra vocês, na verdade, e vou pular o clipe do Trump, pessoal, porque eu simplesmente não me importo com o Trump agora. Ele é tão nojento, zombando, tentando zombar e fazer piada sobre a esposa do Joe Kent, que sacrificou a vida dela por este país. Sendo snob, eu acho, ao dizer, ele se casou bem rápido. Bem rápido. Ele se casou 5 anos depois. Ele se casou novamente 5 anos depois. 2 crianças pequenas. Enfim, mas o Blake Neff está tentando incitar ódio contra o Joe Kent. Ele quer espalhar esse ódio contra o Joe Kent porque eles estão irritados que estamos derrotando eles com a verdade. E a forma como ele vai tentar fazer isso neste vídeo que vou mostrar hoje é com a pior atuação de todos os tempos. Estou falando. O prêmio da academia não vai para Blake Neff. Ok? Fundó. Joe Kent foi entrevistado por Michael Shellenberger. Essa é a pessoa certa? Espero ter entendido corretamente. Basicamente, o entrevistador pergunta a ele, tipo, ei, você está fazendo afirmações de que eles não investigaram isso a fundo? Havia pistas que você teria que você queria seguir. E ele pergunta, você reconhece que ao fazer essas afirmações, isso pode potencialmente resultar em você sendo chamado para testemunhar por, você sabe, a equipe de defesa de Tyler Robinson pode te chamar e questionar a narrativa porque diriam que eles nem sequer investigaram e seguiram outras pistas. E claro, Joe Kent diz, esse não era o meu objetivo. Meu objetivo era apenas dizer a verdade. Mas a verdade vale em qualquer lugar. Sim, eu entendo que isso pode acontecer. Ele está dizendo que os federais não investigaram outras pistas a fundo porque isso é absolutamente óbvio e é verdade. E então eles te chamaram para testemunhar. Eles me chamaram para testemunhar em defesa? Ok. Ei, Candace, você ouviu isso? Sim, eu ouvi isso. Ei, Candace, você ouviu? Sim, eu ouvi isso. A verdade não joga na defesa nem no ataque. É apenas a verdade. Então, Blake Neff e Andrew Colvett. Os piores atores de todos os tempos estão prestes a tentar te convencer com a melhor emoção que conseguem. Que não, meu Deus, se você fosse chamado para testemunhar e dizer a verdade em defesa, você trairia Charlie. A verdade trairia Charlie. Vamos ver se você consegue ser convencido pela emoção crua deles neste trecho. Blake está simplesmente descontrolado. Ele solta o cabelo, embora não tenha muito cabelo neste trecho. Ouça só. Vamos recapitular para o pessoal. Há uma arma do crime que foi encontrada perto do local do tiroteio. Ela pertencia à família de Tyler Robinson, Dada a ele pelo avô. do calibre usado para atirar em Charlie. Tem o DNA dele por toda parte. Em todas as cápsulas. Eles divulgam uma foto do atirador, eles não conseguem encontrá-lo de outra forma. Os pais de Tyler Robinson veem essa foto e pensam, parece o Tyler. Eles começam a perguntar coisas como, onde está a sua, acredito que era a arma do seu avô. Eles começam a perguntar isso pra ele. Tyler Robinson começa a falar como se fosse se matar. Eles pedem para um amigo da família sentar com ele e, na verdade, ele admite que era ele. Eles o convencem a ir até Orme e se entregar. Seus pais o ajudaram a se entregar. E encontramos pessoas que dizem que isso não aconteceu ou que é inventado. Existe uma confissão digital. Existem confissões digitais, mas também os pais dele estão por aí. Eles nunca vieram a público dizer que isso é mentira. Eles poderiam facilmente fazer isso. Seria trivial fazer isso se fosse o caso. Eles não fizeram isso. Os pais dele o entregaram.
Essa é a evidência mais óbvia do mundo contra a qual nada pode argumentar. E algumas pessoas são tão obcecadas por essas mesmas teorias da conspiração que inventam para tudo o que acontece. E por isso elas precisam encaixar isso aqui também, porque se importam mais com suas teorias da conspiração do que com o assassino do meu amigo enfrentando a justiça. Tô farto disso. Aqui está o motivo de ser tão frustrante. É porque vai haver ainda mais evidências apresentadas ao público em maio na audiência de instrução, certo? E é uma montanha de evidências, algumas das quais já foram tornadas públicas, outras ainda não. E a promotoria vai apresentar seu caso contra Tyler Robinson e me disseram que é algo enorme. Me disseram que eles pegaram esse cara em flagrante. Enquanto isso, temos funcionários do governo que agora estão declarando publicamente à imprensa que estão dispostos a depor em nome da defesa. Aparentemente para livrar Tyler Robinson da responsabilidade por algo que ele fez. Portanto, o nível de traição e deslealdade que eu sinto atualmente é verdadeiramente dramático e profundo. Ó. Com licença, perdão, meu francês. Eles são tão cheios de si, eles são simplesmente... É como se eles nem fossem bons. Eles nem são bons. É avassalador. As evidências são tão esmagadoras que se Joe Kent disser a verdade, será um ato de traição. Todo o caso desmoronaria se ele contasse a verdade. Se a defesa ligasse para ele e perguntasse: Ei, você acha que já passou por essa verificação inicial? Não, na verdade, eu fiz recomendações e fui bloqueado. Tudo desmoronaria. Seria um ato de traição. É tão avassalador. Ele nem sequer foi indiciado ainda. Ele nem sequer se declarou culpado. Eles continuam dizendo para nós que ele confessou, mas perderam a gravação do momento em que ele se entregou. Não se esqueça disso. Eles estão falando sobre aquela arma. A arma tem as impressões digitais dele. A parte que eles não contam é que não podem provar que a arma foi disparada. Eles não conseguem provar que ela foi disparada. Os cães farejadores de explosivos não conseguiram encontrar a arma. Ok, os cães-bomba são não por si só. São uma arma. Ok. Eles não conseguem explicar a bala mágica. O que aconteceu aqui? É possível conectar a arma à bala inexistente? Mas tem essa estampa. Ele tocou nessa arma que os agentes federais então apontaram para o local onde os cães farejadores de bombas falharam. Colocaram uns policiais novatos e disseram: olhem para lá, não deixamos isso cair do céu. Ah, e claro, Tyler Robinson obviamente deve ser, então ele claramente confessou tudo. É por isso que ele está atualmente lutando e tentando tirar alguns dos promotores. Ele falhou, mas tentou fazer com que um dos promotores fosse retirado do caso. Ele realmente confessou sua culpa. Esse cara brilhante então escreveu o romance. Ele nem sequer foi formalmente acusado. E já estão dizendo que ele é culpado. Então eles dizem, ele nem deveria haver julgamento, ele é tão culpado assim. E a ideia de que alguém do lado da defesa diria a verdade, eles estão simplesmente sobrecarregados porque as provas são tão esmagadoras. Fica maior toda vez que eles falam, aliás. Agora é uma montanha de evidências. É uma montanha tão inegável que, se Joe Kent simplesmente dissesse a verdade e falasse, sim, eu gostaria de ter investigado outras pistas e fui impedido de fazer isso, tudo desmoronaria, como montanhas fazem. Você me conhece. Se você simplesmente for até uma montanha e disser a verdade, tudo vai desmoronar na sua frente. Vai ser como o prédio 7 desmoronando emocionalmente e provavelmente com Israel por trás disso. De verdade. É isso que eu diria. Enfim, você está se sentindo sobrecarregado, porque eu continuo repetindo o mesmo argumento. É esmagador. É tão esmagador? Temos as mensagens que parecem ter sido escritas pelos federais. Estou sobrecarregado. Estou tão sobrecarregado que vamos ter que fazer um intervalo porque sinto que estou ficando emocionado com tanta coisa esmagadora, montanhas de coisas esmagadoras. Voltamos já. Certo, pessoal? Vocês já tentaram acompanhar o mundo das criptomoedas? Muda o tempo todo. Meia-noite, 2 da manhã, 3 da manhã, o mercado aparentemente nunca dorme. E se você é como a maioria das pessoas, você dorme. Aqui está o problema. A maioria das plataformas de cripto só te dá uma conta e diz boa sorte, mas isso não é realmente investir, isso é adivinhar. Conheça a Block Trust IRA. Cripto IRA para americanos, ideal para iniciantes ou quem não tem tempo de acompanhar gráficos. Sua IA monitora o mercado 24/7, ajustando sua carteira para gerir riscos e proteger ganhos. Na volatilidade, em vez de reagir ou perder movimentos enquanto dorme, tudo é feito para você. Suas economias têm proteção de um seguro institucional de $200 milhões.
Então, você não está apenas investindo, está fazendo isso com uma camada de proteção. Curioso sobre cripto, mas não sabe como começar? Comece de forma simples. Abra agora uma IRA de criptomoedas e ganhe até $2.500 de bônus adicionados à sua conta. Basta acessar candicecrypto.com para saber mais e começar. Mais uma vez, é candicecrypto.com. Também quero falar para vocês sobre a Cozy Earth. Percebi uma coisa: como você dorme afeta seu bem-estar no dia seguinte. Minha melhoria favorita em casa é o edredom da Cozy Earth. Dá para notar a diferença na hora. O tecido é incrivelmente macio, mas o que realmente faz diferença é o quanto ele é respirável e regula a temperatura. Sem pesar ou esquentar, ele é leve como uma nuvem, relaxando seu corpo naturalmente. Sinta-se fresco e confortável, facilitando o seu descanso. A Cozy Earth coloca muito cuidado nos detalhes. Esses edredons são cuidadosamente elaborados para proporcionar um sono mais profundo e melhor, porque a verdade é que como você se sente durante o dia realmente começa com a qualidade do seu sono na noite anterior. A Cozy Earth oferece um teste de 100 noites para você testar em casa. Tudo tem 10 anos de garantia, provando a qualidade da marca. Se quer ver como detalhes pensados trazem mais conforto ao seu dia a dia, acesse cozyearth.com e use. Meu código Candice no checkout e você receberá 20% de desconto. Use o código Candice no checkout para 20% off. Se vir uma pesquisa após a compra, mencione que nos viu aqui. Sinta o conforto da Cozy Earth e torne seu dia intencional. Espero que todos estejam bem. Eu sei que foi muito avassalador, foi muita coisa e é impressionante porque o Andrew diz, me disseram que é um efeito cascata. É um baita acontecimento. Aliás, Whopper geralmente é usado como sinônimo de mentira. E quero lembrar vocês que me encontrei com a Erika há apenas alguns meses. E ela me disse que não tinha mais evidências do que o público tinha. Mas agora o Andrew está nos atualizando e dizendo que desde então eles encontraram tantas evidências que vai ser uma loucura. E ele está apenas emocionado considerando que Joe Kent, se for chamado pela defesa, diria essa frase verdadeira. E ele foi impedido de investigar pistas estrangeiras. Isso faria tudo ruir rápido. Um comentário da Helena diz: imagine ser chamado de covarde após 11 missões, perder a esposa num IED e falar a verdade sob ataque de todos os lados. Somos governados por degenerados? Sim, somos. Somos governados por degenerados. Essa afirmação é muito verdadeira. Somos governados por covardes, covardes absolutos. É isso que eles fazem para gostar do Caddy e ficam te xingando. É isso que eles vão fazer. Ah, ele está traindo o Charlie ao contar a verdade. Você acha que dizer a verdade é trair o Charlie? Você nunca foi amigo dele? Você nunca foi amigo dele. Se eu dissesse algo no programa que fosse questionado e repreendido pela defesa, eu manteria cada palavra que disse. Ok? Cada palavra, porque é verdade. Disse a verdade. Se descobrisse algum erro, corrigiria o que falei. Sigo aberto ao diálogo. Eu disse: venha aqui, sente-se comigo. Ah, você quer, é tudo tão avassalador. Por que você não vem sentar no meu programa, Blake? Vamos lá, Blake. Venha sentar. Se é tão evidentemente verdadeiro e óbvio, por que você não gostaria de vir me fazer parecer um tolo no meu próprio programa? Por que você não gostaria de ter a plataforma para poder falar com todo mundo e dizer: aqui estão as provas. Eu vou debater com os candidatos. E nem precisamos esperar pelo caso, porque eu quero que você saiba que tudo o que ela está vendendo, ela está apenas obcecada por uma conspiração. Venha fazer isso, Blake. Aceite minha oferta, Blake. Eu não entendo por que você não faria isso. Você parece tão estressado. Eu não sei. Eu estou errado? Se eu soubesse que algo não era verdade, diria: adoraria ir ao seu programa e explicar que você entendeu tudo errado. Gris Blanco escreve: que ironia Andrew Kovac pedir investigação do FBI sobre Joe Kent, mas ignorar o assassinato de Charlie Kirk. Eles não ligam. Você pensaria que ele ficaria, moderadamente chateado, pelo menos um pouco, que Kash Patel impediu Joe Kent? Não, eles estão bravos com o Joe porque o Joe os expôs com aquela coisinha incômoda. Ele disse a verdade. Parece que ele é um cara honesto. E eles não conseguem. Eles odeiam pessoas honestas. Isso enlouquece eles. Eles perdem o sono por causa de pessoas honestas. Blake, deixa eu te falar. Não largue seu emprego, cara. Você não tem o que é preciso em Hollywood. Ninguém estava comprando aquelas encenações. Acho que teve um pouco de exagero nos gestos ali, meio que fazendo muito disso aqui. As conspirações estão tão obcecadas com a própria conspiração, simplesmente não estava funcionando. Simplesmente não estava funcionando.
E eu não acredito que eles, de repente, desde que me encontrei com a Erika em 15 de dezembro, tenham descoberto tudo isso. Evidências de que você tem algum tipo de conhecimento prévio e que não compartilharia com o público. Ei, nós temos um vídeo dele tomando uma decisão. Seria ótimo se você dissesse isso, mas você não disse. De qualquer forma, só para lembrar, se você quiser apoiar nosso programa Jornalismo Independente, temos produtos à venda no site. CandidateSounds.com, papai em casa, Shabbat Shalom. Você sabe o que? Compre isso hoje. Compre isso para o Blake. Compre isso para o Blake. Sinto que ele está emotivo e sobrecarregado agora. Então, o que você deve fazer é acessar candidatesowns.com e comprar uma camiseta Shabbat Shalom. Assim ele sabe que estamos com ele, que estamos ao lado dele. E também unificamos nossos níveis de assinatura em um só, o Clube Candice. São apenas R$ 11,99 por mês ou R$ 120 por ano. Tem link na descrição para o nosso novo canal de clipes no YouTube. Se estiver sem tempo para o programa completo, confira nossos clipes. Ah, olha só isso. 3 dias, 100 mil views. É um canal tão novo, é empolgante. Ei, incrível. Certo, pessoal, que comentários vocês têm para mim antes de eu ir? Estou com muita fome hoje. Então vou ler o máximo de comentários que eu conseguir. Ah, tudo bem. Vamos lá. Seven Shits escreve: por que a TV USA está com tanta pressa de condenar um participante óbvio, um bode expiatório, em vez de tentar responder às perguntas que a Candace está corajosamente tentando investigar? Só isso já é extremamente suspeito. Eu não sei. Tipo, isso volta pra... E você deveria assistir a declaração completa dele. Barron faz esses monólogos que são realmente ótimos no programa. Mas esse é o jogo que eles jogam. Eles perderam. E então eles estão tentando vencer com esse caminho barato de esperar por algum deslize de alguém, algum peguei você, no universo esperando que alguém erre ao invés de simplesmente responder. Quando você está certo, você está certo. Você simplesmente está certo. Você não precisa passar por tudo isso, por todos esses obstáculos para provar que está certo. A verdade está do seu lado. Klaus Was Eaten escreve: a equipe do Daily Wire está assistindo por cima das sobrancelhas intransigentes do Ben, enquanto a equipe do TPUSA está espiando por trás do cabelo da Erika. Sua busca pela verdade é contagiante, assim como o seu coque de batalha. Barron estava usando o dele ontem à noite. Sim, eu adoro ele. Eu realmente gosto quando ele desaba. Só que em pequenos momentos assim eu penso, ele desabou. É ótimo. Vou pegar essa música e tocá-la no meu programa. Jennifer Deloach escreve: o rosto vermelho de Barron. Ele vai, Max. Sim, ele faz. Você podia simplesmente dizer aos filhos dele: cara, eles estavam sendo disciplinados naquela família católica. Olha, ele tem uns 8 filhos, sei. Candice, graças a Deus por sua inteligência e voz para nos libertar. Deus abençoe você e sua família. Você já nasceu com isso. É puro instinto. Sabíamos que algo ia mal. Tô unindo as peças, mas não faço isso só. Como eu disse, é um trabalho em grupo, muito óbvio. Se eu não tivesse aquela caixa de dicas e pessoas dizendo sim, 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 é isso ou aquilo, eu não teria conseguido fazer. Sabe, eu tinha essa paixão porque Charlie era meu amigo e eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Eu não conseguia acreditar só de ouvir o Andrew. Ele estava chateado com a entrevista. Iam deixar o Ben assumir o turning point. A Erika deixou ele abrir. O segredo mais aberto do mundo é que Charlie Kirk não suportava Ben. Pouquíssimas pessoas conseguem. E eles simplesmente estavam deixando acontecer. Então eu só estava sentado, observando, só pensando, eu não consigo acreditar nisso, e não consigo imaginar isso. Para a vida de alguém ser tão instantaneamente traída pelas pessoas que não existiriam em suas carreiras, que não existiriam sem você. É tão feio. E a única coisa que pode motivar as pessoas a fazerem isso é dinheiro. A única coisa que pode motivar as pessoas a fazerem isso é muito dinheiro. E é nisso que eu acredito, que muitas dessas pessoas são motivadas por isso. É isso que eles estão fazendo, eles comprovam isso. Alguém apareceu com um cheque, não ligo se ele te odiava. Você pode falar, isso é bom. Sé escreve: senhorita Candace, por favor, entreviste o grande católico não intervencionista Pat Buchanan. Dave Smith me diz frequentemente que eu deveria entrevistá-lo. Ele cunhou a expressão o canto do amém de Israel no início dos anos 90. Sim, eu deveria entrevistá-lo. Na verdade, o Dave Smith me deu um livro dele, mas ainda não li porque é um livro grande. É um livro grande. Ana escreve: eu me lembro de dias após o Charlie ter sido morto, um dos caras da Tepusa, eu não os conhecia. Um tal de Neff, ou Andrew Colvett, disse que um grande doador ligou para a Erika logo depois que Charlie Kirk foi baleado e perguntou se ela sabia tudo sobre a Turning Point USA. E ela disse que sim, e ele decidiu que ela o substituiria. Quem era esse doador? Não sei. Meu palpite seria de imediato. Doug DeGroot. Ele faz parte da diretoria e acho que é um doador. Sim, esse seria o meu melhor palpite, mas não sei ao certo. Eu teria que voltar e encontrar esse episódio. E ela sabe de tudo.
Era assim que ela estava, sabe, nas horas e dias, imediatamente após as coisas que ela fez. Cara, eu queria poder voltar a ser ignorante. Eu queria poder voltar ao tempo em que eu não queria presumir, ou melhor, quando eu podia presumir, quando eu estava presumindo. Que ela estava magoada antes de eu saber sobre as chamadas no Zoom. Quando eu achava que as coisas estavam uma loucura porque ela estava tentando dar conta de tudo e as pessoas a puxavam para diferentes lados. E que talvez ela realmente quisesse chegar ao fundo de tudo. Eu queria poder voltar àqueles dias porque agora sabemos tanto. O que, aliás, me faz rir ainda mais quando sugerem que Joe Kent estava tentando armar para a Erika. Ninguém, muito menos eu, achava que a Erika era culpada até que eu sei que alguns de vocês, quer dizer, o TikTok já tinha sacado ela. Mas eu pensava, ok, você não gosta das calças dela. Você não gosta dos shorts dela perto do JD. Você não gosta do jeito que ela abraça. É o cabelo dela. São os dedos dela na cabeça dele. Um pouco desrespeitoso. É o vice-presidente dos Estados Unidos. Não coloque seus dedos no cabelo dele. É só uma regra básica. Mas eu achei que vocês estavam pegando um pouco pesado nisso. E eu pensava, sabe, a gente não sabe o que está acontecendo. Agora eu tenho emojis risonhos, chamada no Zoom, e produtos, bonés e simplesmente. Eu queria poder voltar atrás. Talvez eu consiga. Máquina do tempo. Nada de projeto Looking Glass. Talvez eu consiga voltar. Eu te aviso se eu recuperar minha tecnologia suméria que os judeus roubaram de mim. Brincadeira. A gente se vê amanhã.